Meu nome é Carlos. Tinha 28 anos quando entrei no presídio de Guarulhos em março de 2015. Condenado a 6 anos por tráfico. Nunca imaginei que aqueles muros cinzentos guardariam o segredo mais doloroso da minha vida. Um segredo que só agora, depois de tanto tempo, consigo dividir com vocês. Ela se chamava Marina. Namorava comigo há 3 anos quando fui preso. Nos primeiros meses, vinha me visitar toda quarta-feira e no fim de semana. Cabelo castanho sempre arrumado, sorriso meio forçado, mas presente. Vou te esperar, dizia sempre antes de ir embora. E eu acreditava. Acreditava, porque precisava acreditar. Mas as visitas começaram a diminuir. Primeiro ela faltou uma quarta, depois um domingo. Trabalho, explicava. Minha mãe tá doente, inventava. Eu via nos olhos dela que alguma coisa estava mudando, mas fingia que não percebia. Sabe quando você sente que está perdendo alguém, mas não quer admitir? Era exatamente isso. Os outros detentos começaram a comentar. Sua mulher não vem mais, né? Perguntava o Toninho da cela ao lado. Tá vindo sim, eu respondia, mas cada vez soava menos convincente, até para mim mesmo. A realidade é que Marina havia sumido. 3 semanas sem aparecer, sem mandar recado, sem responder às cartas que eu mandava através da minha irmã. Durante esse período, eu não conseguia dormir direito. Ficava deitado na cama de cimento, olhando para o teto cheio de rachaduras, imaginando o que ela estaria fazendo. Com quem estaria? Se já havia me esquecido. A cabeça de um preso tem dessas coisas. A gente imagina cenários, cria histórias, e quanto mais tempo passa, pior fica a paranoia. Foi o Marcão, um cara que cumpria pena por estelionato, quem me deu a primeira pista. Irmão, vi sua mulher ontem na cidade, disse durante o banho de sol. Meu coração disparou. Como assim? Viu? Perguntei, tentando parecer calmo. Tava no shopping de mão dada com um cara de terno. A água gelada que eu havia bebido pareceu congelar no meu estômago. Naquela noite, escrevi uma carta desesperada para Marina. Perguntava se ela estava bem, se havia recebido minhas outras cartas, se ainda me amava. Terminei pedindo, quase implorando, para que ela viesse me ver. Preciso falar com você, escrevi. Preciso entender o que está acontecendo. 2 semanas depois, ela apareceu. Mas não era a Marina que eu conhecia. Estava diferente, mais arrumada, usando um vestido que nunca havia visto, um perfume novo. Sentou-se do outro lado da mesa na sala de visita e mal conseguia me olhar nos olhos. Oi, disse baixinho. Oi, respondi com a voz embargada. Recebi sua carta, continuou ela, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Pensei muito se deveria vir ou não. Aquelas palavras me cortaram como uma lâmina. Marina, o que está acontecendo? Perguntei direto. Você sumiu, não vem mais me ver. Os caras aqui disseram que te viram com outro cara. Ela suspirou fundo, como quem está se preparando para dizer algo que vai doer muito. Carlos, eu conheci alguém. O mundo desabou. Ali mesmo. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Como assim conheceu alguém? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Você disse que ia me esperar. Eu tentei, ela respondeu, e pela primeira vez me olhou diretamente. Juro que tentei. Mas são 6 anos, Carlos. 6 anos da minha vida. E ele me faz sentir coisas que... Não terminou a frase, mas não precisava. Eu entendi perfeitamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu olhando para as minhas mãos, ela olhando para qualquer lugar menos para mim. O barulho das outras conversas na sala de visita parecia distante, como se estivéssemos dentro de uma bolha de tristeza e decepção. Então é isso? Perguntei finalmente. Você veio aqui para terminar comigo? Ela balançou a cabeça devagar. Vim para ser honesta. Você merece saber a verdade. A verdade.
como se a verdade pudesse machucar menos que a mentira. Mas então ela disse algo que mudou tudo. Carlos, tem uma coisa que você precisa saber. Sobre o dia que você foi preso. Levantei a cabeça imediatamente. O que você quer dizer? Ela respirou fundo novamente, como se estivesse reunindo coragem. Você lembra que naquela noite eu disse que ia na casa da minha irmã? Como eu poderia esquecer? Foi na última noite que passamos juntos. Ela havia saído dizendo que ia ajudar a irmã com não sei o quê, e quando voltou, já era madrugada. No dia seguinte, a polícia bateu na minha porta. Lembro, respondi, com o coração começando a bater mais rápido. Eu menti. Ela sussurrou. Eu não fui na minha irmã naquela noite. E foi nesse momento que eu soube que haveria muito mais nessa história do que uma simples traição. Havia um segredo maior, algo que ela havia guardado todos esses meses. Algo que talvez explicasse não apenas o fim do nosso relacionamento, mas toda a minha prisão. Para onde você foi, Marina? Ela fechou os olhos, como se a pergunta fosse um tiro. Fui encontrar com o delegado Soares. Meu sangue gelou. Delegado Soares era quem havia comandado a operação que me prendeu. O que você foi fazer com ele? Perguntei, mas já estava começando a entender. Ele havia me procurado 2 semanas antes. Ela continuou, a voz cada vez mais baixa. Disse que sabia das suas atividades, que tinha provas, mas que poderia deixar você em paz se eu... Parou de falar, mas eu já havia completado mentalmente a frase. Se você o quê, Marina? Se eu colaborasse. Se eu contasse onde você guardava as coisas, quem eram seus contatos, quando você estaria em casa. As palavras saíam dela como confissões, arrancadas à força. Ele disse que se eu não cooperasse, você pegaria muito mais tempo, que poderia até ser enquadrado por associação com o tráfico internacional. Senti uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. A mulher que eu amava, que dizia me amar, havia me entregado para a polícia. Você me traiu, consegui dizer, com a voz saindo mais como um sussurro do que como uma acusação. Eu tentei mal proteger você, ela disse, elevando um pouco o tom pela primeira vez. Ele disse que você seria preso de qualquer forma, que pelo menos assim você pegaria menos tempo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu não sabia o que fazer, Carlos. Estava com medo. Com medo de quê? Dele, do delegado Soares. Ele disse que se eu não colaborasse, ia inventar coisas sobre mim também. Ia dizer que eu era cúmplice, que eu sabia de tudo. Ela enxugou o rosto com a manga do vestido. E eu realmente sabia, não sabia? Eu sabia que ela sabia. Marina não era burra. Durante os 3 anos de namoro, ela havia visto dinheiro demais aparecendo em casa, telefones tocando de madrugada, pessoas estranhas me procurando. Nunca perguntou diretamente e eu nunca falei abertamente, mas existia um acordo silencioso entre nós. Então, naquela noite, você foi lá e contou tudo para ele. Contei onde você guardava a mercadoria. Contei sobre o João, sobre o pequeno, sobre os lugares que vocês se encontravam. Cada palavra era como uma facada. Em troca, ele me garantiu que você seria preso apenas por tráfico simples, nada mais. E funcionou, eu disse com amargura. 6 anos por tráfico simples. Poderia ter sido muito pior. Mas mesmo dizendo isso, eu senti uma raiva queimando por dentro. Mas você me traiu, Marina. Você me entregou. Eu estava tentando te salvar. Tentando se salvar. Explodi, fazendo algumas pessoas na sala de visita olharem para a nossa direção. Abaixei o tom imediatamente. Você estava tentando salvar sua própria pele. Ficamos em silêncio novamente. Eu processando tudo o que havia acabado de ouvir, ela provavelmente se arrependendo de ter contado. Mas havia uma pergunta que eu precisava fazer. E o cara do shopping? O que você estava fazendo de mão dada com ele? Ela suspirou. É o delegado Soares. Se eu já estava sentindo como se tivesse levado um soco no estômago,
Agora era como se um caminhão tivesse me atropelado. Você está namorando o cara que me prendeu? Começou como chantagem. Ela explicou rapidamente. Depois que você foi preso, ele continuou me procurando. Dizia que precisava de mais informações, que eu ainda podia ser útil para outras operações. E então virou outra coisa. Que outra coisa? Ele começou a me tratar bem. Me levava para jantar, me dava presentes, me fazia sentir importante. Ela falava como se estivesse tentando se convencer de que havia feito a coisa certa. E eu estava sozinha, Carlos. Você estava aqui, eu estava lá fora, sem ninguém. Você... Tinha eu! Gritei baixo. Você tinha minhas cartas, minhas ligações, minhas visitas. Tinha um presidiário, ela respondeu. E aquela palavra me cortou mais fundo que qualquer faca. Tinha alguém que eu via 2 vezes por semana por meia hora, se tivesse sorte. Naquele momento eu entendi que havia perdido Marina muito antes dela parar de vir me visitar. Havia perdido no momento em que o delegado Soares bateu na porta dela. Talvez até antes disso, no momento em que decidi entrar no tráfico e arrastar ela junto comigo, mesmo que indiretamente. Por que você me contou isso agora? Perguntei, cansado de toda aquela revelação. Porque vou me casar com ele, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos pela primeira vez em toda a conversa. E não podia fazer isso carregando esse segredo. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários. Às vezes precisamos dividir o peso dos nossos segredos com alguém. O casamento estava marcado para 2 meses depois. Ela havia vindo me contar pessoalmente porque, segundo ela, eu merecia saber antes de descobrir por terceiros. Ele está me fazendo feliz, disse, como se precisasse se justificar. Me dá uma vida que você nunca poderia me dar. Uma vida construída em cima da minha prisão, respondi. Uma vida construída em cima das suas escolhas, ela retrucou. Ninguém te obrigou a vender droga, Carlos. Ninguém te obrigou a me colocar nessa situação. E ela estava certa. Por mais que doesse admitir, ela estava certa. Eu havia feito minhas escolhas, e uma delas foi arrastar a mulher que amava para dentro do meu mundo de crimes. Não podia culpá-la por tentar sobreviver quando tudo desmoronou. Mas ainda assim doía. Doía saber que ela estava vivendo uma vida nova com o homem que havia planejado minha prisão. Doía imaginar eles juntos, fazendo planos, rindo, fazendo amor. Doía pensar que talvez ela nunca tivesse me amado de verdade, ou que o amor tinha sido fraco o suficiente para ser trocado por segurança. Você o ama? Perguntei, sabendo que a resposta ia doer, mas precisando ouvi-la mesmo assim. Ela hesitou. Estou aprendendo a amar. Isso é um não. Isso é um estou tentando, ela corrigiu. Ele me trata bem, Carlos. Me respeita. Me dá carinho, me faz sentir segura. Talvez isso seja mais importante que aquela paixão louca que a gente tinha. Aquela paixão louca. Eu me lembrava bem. Lembrava das madrugadas fazendo amor, dos planos que fazíamos para o futuro, das risadas bobas, das brigas seguidas de reconciliações intensas. Tudo isso havia se transformado em aquela paixão louca, algo do passado, algo que ela estava disposta a trocar por estabilidade. Então é isso, eu disse, mais uma afirmação que uma pergunta. É isso. Ela se levantou para ir embora, mas eu ainda tinha uma última pergunta. Marina, você se arrepende? Ela parou, segurou a alça da bolsa com mais força. De qual parte? De qualquer parte. De ter me conhecido, de ter me traído, de estar se casando com ele. Ela pensou por um longo tempo antes de responder. Eu me arrependo de você ter escolhido aquela vida, disse finalmente. Porque se você não tivesse escolhido, talvez nada disso teria acontecido. E então, ela foi embora. Eu fiquei ali sentado, vendo ela caminhar em direção à saída, sabendo que era a última vez que a veria, que era o fim definitivo de tudo. O que tínhamos construído juntos.
Naquela noite, voltei para minha cela em silêncio. O Toninho perguntou como havia sido a visita, mas eu não consegui responder. Deitei na cama de cimento e fiquei olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia acontecido. Nos dias seguintes, fui ficando mais quieto. Participava menos das conversas no pátio, comia menos, dormia mal. Os outros detentos perceberam, mas ninguém insistiu muito. Prisão é lugar onde todo mundo tem suas dores, e geralmente respeitamos o sofrimento alheio. Mas o que mais me incomodava não era nem a traição, nem o fim do relacionamento. Era a sensação de que minha vida inteira havia sido uma mentira. Durante 3 anos, eu havia acreditado que Marina me amava incondicionalmente, que estava do meu lado, acontecesse o que acontecesse. Descobrir que ela havia me entregado para a polícia, mesmo que para me proteger, mudava completamente a forma como eu enxergava nosso passado. Comecei a questionar tudo. Será que ela realmente me amava ou estava apenas aproveitando o dinheiro que o tráfico trazia? Será que as vezes que brigávamos e ela me acusava de estar mudado eram sinais de que ela já estava planejando me deixar? Será que o delegado Soares já estava interessado nela antes de me procurar para colaborar? Essas perguntas me consumiam. Ficava acordado até tarde criando teorias, imaginando cenários, tentando entender quando exatamente tudo havia começado a dar errado. E quanto mais eu pensava, mais eu me convencia de que havia sido um idiota desde o começo. Foi o padre Miguel, que visitava a prisão uma vez por semana, quem me ajudou a começar a sair daquele buraco. Meu filho disse durante uma conversa no pátio: "Você está se punindo 2 vezes pela mesma situação." "Como assim, padre? Você já está cumprindo a pena pelo crime que cometeu. Agora está se punindo também pela traição que sofreu. Mas não foi você quem traiu, foi você quem foi traído." Ele colocou a mão no meu ombro. "O que ela fez com você não define quem você é, define quem ela é." "Mas eu que a coloquei nessa situação", argumentei. "Sim, você a colocou, mas ela escolheu como reagir a essa situação. Poderia ter terminado com você. Poderia ter ido embora, poderia ter te confrontado. Em vez disso, escolheu te trair." Ele fez uma pausa. "A escolha foi dela, assim como foi sua a escolha de entrar no tráfico." Aquelas palavras fizeram sentido. Eu havia passado semanas me culpando não apenas pelos meus crimes, mas também pelas escolhas que Marina havia feito. Como se eu fosse responsável por cada decisão que ela tomou. Mas não era. Ela era uma adulta, capaz de tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências. Lentamente, comecei a aceitar a situação. Não significa que parei de sentir raiva ou tristeza, mas parei de me culpar por coisas que estavam fora do meu controle. Marina havia saído da minha vida e isso estava fora do meu controle. O delegado Soares havia usado nossa situação para se aproximar dela, e isso estava fora do meu controle. O que estava no meu controle era como eu ia reagir a tudo isso. Decidi usar aquela experiência para me tornar uma pessoa melhor. Comecei a estudar na biblioteca da prisão, me inscrevi em cursos profissionalizantes, passei a participar mais das atividades religiosas. Não porque havia encontrado a fé, mas porque me fazia bem conversar com pessoas que estavam tentando mudar suas vidas também. O tempo passou. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu parei de esperar cartas de Marina. Parei de perguntar para visitas se tinham notícias dela. Parei de criar cenários fantasiosos onde ela voltava pedindo perdão. Aceitei que aquele capítulo da minha vida havia terminado. Mas então, no 3º ano da minha sentença, recebi uma carta inesperada. O nome do remetente estava ilegível, mas reconheci a caligrafia imediatamente. Era de Marina. Meu primeiro impulso foi rasgar a carta sem ler. Já havia superado aquela fase da minha vida, já havia feito as pazes com o que havia acontecido. Para que reabrir feridas que tinham levado tanto tempo para cicatrizar?
Mas a curiosidade foi mais forte. Abri a carta com cuidado, como se ela fosse explodir nas minhas mãos. Carlos, começava. Sei que não tenho o direito de te escrever depois de tudo o que aconteceu, mas preciso te contar uma coisa. Preciso te pedir perdão. Meu coração disparou. Depois de 3 anos sem qualquer contato, ela ressurgia pedindo perdão? O que teria acontecido? Me casei com o delegado Soares há 2 anos e meio, continuava a carta. No início parecia que estava tudo certo, que tinha feito a escolha certa. Ele me dava segurança, conforto, uma vida sem sobressaltos. Mas aos poucos fui descobrindo quem ele realmente é. Parei de ler por um momento. Parte de mim queria saber o que ela havia descoberto sobre o homem que havia destruído minha vida. Outra parte não queria saber de nada que tivesse a ver com eles dois. Continuei lendo. Ele é violento, Carlos. Não fisicamente, pelo menos não sempre, mas psicologicamente. Me controla, me humilha, me faz sentir pequena. E quando bebe, fica agressivo. Já me bateu 3 vezes. Senti uma mistura estranha de satisfação e pena. Satisfação porque o homem que havia destruído minha vida estava mostrando sua verdadeira face. Pena porque mesmo depois de tudo, eu não gostava de saber que Marina estava sofrendo. Mas isso não é o pior, continuava a carta. O pior é o que descobri sobre a sua prisão. Meu sangue gelou. O que ela havia descoberto? Você lembra que eu te disse que ele me procurou porque sabia das suas atividades, que tinha provas contra você? Eu me lembrava perfeitamente. Mentira! Ele não tinha nada. Estava investigando você há meses, mas não tinha conseguido provas suficientes. Parei de ler e li novamente. Ele não tinha provas. Mas então, a operação que resultou na sua prisão só aconteceu por causa das informações que eu passei para ele. Sem elas, você nunca teria sido preso. Pelo menos não naquela época, não daquela forma. O papel tremeu nas minhas mãos. Marina não havia colaborado para diminuir minha pena. Marina havia sido a razão da minha prisão. Se ela não tivesse falado nada, eu provavelmente ainda estaria livre. Descobri isso há 6 meses, continuava ela. Em uma discussão, ele jogou na minha cara. Disse que eu tinha sido uma idiota útil, que sem as minhas informações ele nunca teria conseguido te prender. Riu da minha cara quando disse que pensei, que estava te protegendo. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Me diga abaixo. Às vezes, as decisões que tomamos para proteger quem amamos acabam sendo exatamente o que os destrói. Senti raiva, muita raiva. Mas não era a mesma raiva de antes. Era uma raiva mais fria, mais calculada. Marina não apenas havia me traído. Ela havia sido manipulada para me trair e agora estava descobrindo que havia sido usada. Sei que não posso desfazer o que fiz, continuava a carta. Sei que você deve me odiar e tem todo o direito, mas precisava que você soubesse a verdade. Completa. Precisava que você soubesse que eu realmente acreditei que estava te ajudando. Estou tentando juntar coragem para deixá-lo. Não é fácil. Ele conhece todo mundo na polícia, tem contatos no judiciário, pode me destruir se quiser. Mas não, aguento mais viver essa mentira. A carta terminava assim. Você não precisa me responder, não precisa me perdoar, só precisava que você soubesse, Marina. Fiquei segurando aquela carta por horas. Li e reli várias vezes, tentando processar todas as informações. Marina havia sido manipulada pelo delegado Soares. Ela realmente havia acreditado que estava me protegendo, mas ao mesmo tempo, a decisão de colaborar havia sido dela. Ninguém havia colocado uma arma na sua cabeça. E agora, ela estava sofrendo as consequências das próprias escolhas, assim como eu estava sofrendo as minhas. Pensei em responder à carta. Pensei em dizer a ela que a perdoava, que entendia sua situação, ou talvez em dizer que não perdoava, que ela havia destruído minha vida por pura ingenuidade. Mas no final, decidi não responder nada. Não porque não me importava com ela. Depois de tanto tempo, ainda me importava sim,
mas porque entendi que responder àquela carta seria reabrir um capítulo que eu já havia conseguido fechar. Seria voltar para um lugar que eu já havia superado. Marina havia feito suas escolhas e agora estava lidando com as consequências. Eu havia feito as minhas e também estava lidando com as minhas, cada um seguindo seu próprio caminho, carregando seu próprio peso. Guardei a carta numa caixa com outras coisas pessoais e tentei seguir em frente. Mas algumas semanas depois, recebi outra visita inesperada. Era minha irmã e ela trazia notícias sobre Marina. Carlos, disse ela assim que se sentou, tem uma coisa que você precisa saber sobre a Marina. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ela morreu. O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se alguém tivesse desligado o som de tudo ao meu redor. Como assim morreu? Consegui perguntar depois de alguns segundos. Acidente de carro, explicou minha irmã. Há 2 semanas, ela estava fugindo. Fugindo de quê? Do marido. Parece que finalmente tinha decidido deixar ele, mas ele descobriu. Houve uma briga feia, ela saiu de casa correndo, pegou o carro e... Minha irmã fez um gesto com as mãos indicando que não precisava terminar a frase. Foi realmente acidente? Perguntei, desconfiado. A polícia disse que sim. Carro capotou na estrada. Ela não estava usando cinto. Morreu na hora. Ela pausou. Mas tem gente dizendo que o delegado estava perseguindo ela na estrada. Tem provas? Não tem. E mesmo se tivesse, quem ia investigar? O cara é delegado, tem amigos em todo lugar. Minha irmã segurou minha mão por cima da mesa. Me disseram que ela estava com uma mala no carro, roupas, documentos, dinheiro. Parece que realmente estava tentando ir embora. Senti um peso enorme no peito. Marina havia morrido tentando fugir de uma situação que ela mesma havia ajudado a criar. Havia morrido tentando se livrar do homem que ela havia escolhido para substituir-me. Teve funeral? Perguntei. Teve. Eu fui. O delegado estava lá fazendo papel de viúvo inconsolável. Mas você deveria ter visto os olhos dele. Não tinha tristeza nenhuma, tinha alívio. Passei as semanas seguintes em uma depressão profunda. Não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar em nada. Ficava pensando na carta que Marina havia me mandado, nas palavras finais, na coragem que ela disse estar tentando juntar para deixar o marido. E eu não havia respondido, não havia oferecido nenhuma palavra de apoio, nenhum incentivo. Talvez, se eu tivesse respondido, se eu tivesse dito que entendia sua situação, ela teria se sentido menos sozinha. Talvez teria sido mais cuidadosa ao tentar fugir, ou talvez não. Talvez nada que eu dissesse teria mudado o desfecho da história. Mas a culpa ainda me corroía. A mesma culpa que havia sentido quando descobri sua traição, só que agora multiplicada pela morte dela. Foi o Padre Miguel quem novamente me ajudou a sair do buraco. Meu filho, disse durante uma das nossas conversas, você não pode se culpar pela morte dela. Mas eu podia ter respondido à carta, argumentei. Podia ter dado algum apoio. E você acha que isso teria mudado alguma coisa? Não sei. Talvez. Carlos, ela tomou a decisão de colaborar com a polícia quando vocês ainda estavam juntos. Tomou a decisão de se casar com o delegado depois que você foi preso. Tomou a decisão de tentar fugir dele quando percebeu que havia cometido um erro. Ele fez uma pausa. Todas essas foram decisões dela. A sua carta ou a falta dela não mudaria nada. Mas ela disse na carta que estava tentando juntar coragem. E juntou. Ela tentou fugir. Infelizmente não deu certo, mas ela tentou. Ele colocou novamente a mão no meu ombro. Você não é responsável pelas escolhas dela, nem pelos resultados dessas escolhas. Aquelas palavras me ajudaram, mas não tiraram completamente o peso que eu carregava. Marina havia morrido sozinha, tentando escapar de uma situação que ela mesma havia criado.
E, de certa forma, eu também era parte responsável por essa situação, porque foi minha entrada no tráfico que havia colocado ela na mira do delegado Soares. Éramos todos vítimas e culpados ao mesmo tempo. Eu por ter escolhido o crime, Marina por ter escolhido a traição, o delegado Soares por ter usado nossa situação para seus próprios fins. Mas dos três, Marina havia pagado o preço mais alto. Tinha pagado com a vida. Com o tempo, aprendi a conviver com essa culpa. Não foi fácil, mas aprendi. Entendi que carregar o peso da morte de Marina não ia trazê-la de volta. Não ia mudar as decisões que qualquer um de nós havia tomado. O que eu podia fazer era usar aquela experiência para me tornar uma pessoa melhor, para nunca mais tomar decisões que pudessem prejudicar pessoas que eu amava, para nunca mais criar situações onde as pessoas se sentissem obrigadas a escolher entre me trair ou se prejudicar. No último ano da minha sentença, recebi outra visita inesperada. Era um advogado que eu nunca havia visto. Senhor Carlos, disse ele se apresentando, meu nome é Dr. Henrique. Venho aqui representando os interesses da família da senhora Marina. Meu coração disparou novamente. Que família? Ela não tinha parentes próximos. A tia dela, que mora em Minas Gerais, ela está contestando o testamento que o delegado Soares apresentou após a morte da Marina. Testamento? Segundo ele, Marina deixou todos os bens para ele. A casa, o carro novo, as contas bancárias, tudo. O advogado abriu uma pasta. Mas a tia dela encontrou algumas coisas no quarto que Marina mantinha na casa da mãe, que morreu há 2 anos. Que tipo de coisas? Cartas. Muitas cartas. Ele me olhou diretamente. Cartas que ela escreveu, mas nunca mandou. Para você. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Cartas para mim? Mais de 50 cartas, escritas ao longo de 3 anos, desde logo depois que ela se casou com o delegado até poucos dias antes de morrer. Ele colocou um envelope na mesa. Esta é uma delas. A tia dela pediu para que eu trouxesse. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Tinha meu nome escrito na caligrafia de Marina, mas não tinha data. Posso ler agora? Claro. Vou aguardar aqui. Abri o envelope devagar, como se ele fosse se desfazer nas minhas mãos. A carta estava escrita em várias folhas, com a letra de Marina que eu conhecia tão bem. Meu amor, começava, e só essa palavra já fez meu peito apertar. Sei que nunca vou mandar esta carta, assim como não mandei as outras 47 que escrevi para você. Mas preciso escrever, preciso colocar no papel tudo o que sinto, tudo o que penso sobre nós. Parei de ler e olhei para o advogado. Quantas cartas ela escreveu? 53 no total. Esta é a última. Foi escrita 3 dias antes dela morrer. Voltei a ler. Hoje faz exatamente 3 anos que você foi preso e não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz. Não me arrependo de ter tentado te proteger. Me arrependo de ter sido burra o suficiente para acreditar que aquele homem queria realmente te ajudar. Ele me enganou, Carlos. Me fez acreditar que você seria preso de qualquer forma, que eu só estava amenizando sua situação. Descobri há poucos meses que ele não tinha provas nenhuma contra você, que foi minha delação que possibilitou sua prisão. Meus olhos estavam começando a lacrimejar. Era exatamente o que ela havia me contado na carta que mandou, mas de uma forma mais crua, mais dolorida. Vivo com essa culpa todos os dias. Acordo pensando em você, durmo pensando em você e durante todo o dia lembro do que fiz. O pior é que não posso contar para ninguém, não posso pedir perdão, não posso explicar, não posso fazer nada para consertar. Meu casamento é um inferno. Ele me trata como propriedade, me controla, me humilha. Quando descobri que ele havia me usado, tentei confrontá-lo. Levei uma surra que me deixou 2 semanas sem conseguir sair de casa. Mas sabe o que dói mais? Não é a violência física,
É saber que troquei um homem que me amava de verdade por um homem que me vê como troféu. É saber que destruí o único amor verdadeiro que tive na vida por medo e ingenuidade. Tive que parar de ler. As palavras estavam ficando borradas pelas lágrimas que eu não conseguia mais controlar. Você está bem? Perguntou o advogado. Estou, menti. Posso continuar lendo? Claro. Penso em você todos os dias, Carlos. Me pergunto como você está, se conseguiu me perdoar, se ainda pensa em mim às vezes. Sei que não mereço seu perdão, sei que não mereço nem suas lembranças, mas não consigo parar de esperar que um dia você entenda que eu realmente acreditei que estava te ajudando. Tenho planos de sair daqui. Estou juntando dinheiro escondido, guardando documentos, esperando o momento certo. Quando conseguir me libertar desta situação, vou tentar falar com você. Vou implorar seu perdão pessoalmente, mesmo sabendo que não mereço. Se algo acontecer comigo antes disso, quero que você saiba que você foi o amor da minha vida. Que os 3 anos que passamos juntos foram os únicos em que fui realmente feliz. Que todo dia me arrependo de não ter escolhido ficar ao seu lado, mesmo com todos os problemas que isso poderia trazer. Te amo, Carlos. Sempre amei, sempre vou amar. E peço perdão por ter sido fraca demais para lutar pelo nosso amor quando ainda tinha tempo. A carta terminava assim: sua para sempre, mesmo que você não queira mais, Marina. Fechei a carta e fiquei em silêncio por alguns minutos. O advogado respeitou meu momento e não disse nada. Ela realmente me amava, disse, finalmente. Pelas outras cartas que li, diria que sim, respondeu ele, e se arrependeu profundamente do que fez. Por que a tia dela quis que eu soubesse disso? Porque acha que você tem direito de saber a verdade, e porque precisa da sua ajuda para contestar o testamento. Como assim? Nas cartas, Marina menciona várias vezes que estava guardando dinheiro para fugir. Dinheiro que o delegado não sabia que existia. Se conseguirmos provar que ele forjou o testamento, parte desses bens pode ir para a família dela. E como eu posso ajudar? Sendo testemunha, confirmando que Marina planejava deixá-lo, que não faria sentido ela deixar tudo para ele. O advogado se inclinou para a frente. E há outra coisa. Acreditamos que a morte dela não foi acidente. Meu sangue gelou. Como assim? Um mecânico que examinou os destroços do carro disse que os freios haviam sido sabotados. Mas o laudo oficial diz que foi falha mecânica. Ele baixou o tom de voz. O delegado que assinou o laudo é amigo pessoal do Soares. Vocês acham que ele matou ela? Não podemos provar, mas temos suspeitas. E se conseguirmos contestar o testamento, talvez possamos reabrir a investigação da morte. Fiquei pensando por alguns minutos. Ajudar a família de Marina significaria me envolver numa briga legal contra o homem que havia destruído minha vida, mas também significaria, talvez, fazer justiça pela mulher que eu havia amado. O que exatamente vocês precisam de mim? Um depoimento por escrito confirmando o relacionamento de vocês, as circunstâncias da prisão e o comportamento dela durante as visitas. Principalmente a última visita, quando ela confessou a colaboração. E depois, se o juiz aceitar contestar o testamento, você pode ser chamado para depor pessoalmente. Aceitei ajudar. Não por vingança contra o delegado Soares, mas porque Marina merecia que a verdade sobre sua morte fosse investigada. Merecia que suas últimas vontades fossem respeitadas. Escrevi um depoimento detalhado sobre nosso relacionamento, sobre as circunstâncias da minha prisão, sobre a confissão que Marina me fez na última visita. Contei sobre a carta que ela havia me mandado meses antes de morrer, admitindo que havia sido manipulada. O processo se arrastou por meses. Eu já havia saído da prisão quando fui chamado para depor pessoalmente. Foi estranho estar num tribunal, novamente, mas dessa vez como testemunha, não como réu.
O delegado Soares estava lá, me olhando com ódio. Parecia mais velho, mais amargurado. Quando nossos olhares se cruzaram, eu vi neles a mesma frieza que minha cunhada havia descrito no funeral de Marina. Meu depoimento durou 2 horas. Contei toda a história, desde o início do meu relacionamento com Marina até a última carta que ela havia me escrito. O advogado de defesa do delegado tentou me desqualificar como testemunha, alegando que eu era um ex-presidiário com interesse em prejudicar seu cliente, mas o juiz manteve meu depoimento. O mais impactante foi quando a tia de Marina subiu ao banco das testemunhas. Era uma senhora de uns 60 anos, muito parecida com Marina. Ela trouxe todas as 53 cartas que Marina havia escrito, mas nunca enviado. Minha sobrinha estava desesperada para sair daquele casamento, disse ela, com a voz embargada. Nas últimas cartas, ela falava abertamente sobre os planos de fuga. Dizia que havia juntado mais de 50 mil reais numa conta secreta, que tinha separado documentos, que só estava esperando uma oportunidade. E por que ela nunca procurou ajuda? Perguntou o juiz. Porque tinha medo. Ele havia ameaçado destruir ela se tentasse sair. Disse que inventaria crimes, que usaria os contatos dele na polícia para prejudicá-la. A senhora enxugou os olhos. Ela se sentia presa, como se não tivesse para onde correr. Durante o processo, várias outras coisas vieram à tona. Descobrimos que o delegado Soares havia usado informações privilegiadas para fazer investimentos, que havia recebido propina de traficantes em troca de proteção, que mantinha um padrão de vida incompatível com seus rendimentos oficiais. Marina não foi a primeira mulher que ele manipulou. Havia outras, esposas e namoradas de criminosos que ele havia convencido a colaborar em troca de promessas que nunca cumpriu. O juiz não apenas anulou o testamento, como determinou que fosse aberta uma investigação criminal contra o delegado. Os bens de Marina foram divididos entre a tia e uma instituição de caridade que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Quanto à morte dela, nunca conseguimos provar que foi assassinato. O processo criminal contra o delegado por outros crimes acabou resultando numa condenação por corrupção e extorsão. Ele foi sentenciado a 12 anos de prisão. Ironicamente, foi parar no mesmo presídio onde eu havia cumprido minha pena. Soube pelos meus antigos companheiros de cela que ele não durou muito lá dentro. Presidiários não gostam de policiais, e policiais corruptos são ainda menos populares. Em menos de 6 meses, ele foi encontrado morto na cela, oficialmente por suicídio. Ninguém investigou muito profundamente as circunstâncias da morte dele. Hoje, 5 anos depois de sair da prisão, consigo falar sobre essa história sem sentir raiva ou amargura. Entendo que cada um de nós fez suas escolhas e pagou suas consequências. Eu escolhi o tráfico e paguei com 6 anos da minha vida. Marina escolheu a colaboração e pagou com a própria vida. O delegado Soares escolheu a corrupção e a manipulação e pagou com a morte. Não há heróis nem vilões nessa história. Há apenas pessoas que fizeram escolhas ruins e tiveram que lidar com os resultados. Marina me perdoou em suas cartas não enviadas. Eu a perdoei ao aceitar ajudar sua família a fazer justiça. O delegado Soares nunca pediu perdão a ninguém e acabou pagando o preço mais alto de todos. Aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que nos protege de tomar decisões difíceis. É aquele que nos dá força para enfrentar as consequências das nossas escolhas, mesmo quando elas são erradas. Marina me amou de verdade, mas não teve coragem de enfrentar as consequências de ficar comigo. Preferiu tentar me proteger, traindo nossa confiança e, no final, perdeu tanto a mim quanto a si mesma. Eu a amei de verdade também, mas não tive sabedoria suficiente para protegê-la das minhas próprias escolhas. Arrasei ela para o meu mundo sem pensar nas consequências que isso poderia ter para nossa relação. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente.
Não entraria no tráfico, não colocaria Marina em risco, não daria ao delegado Soares a oportunidade de nos manipular. Mas não posso voltar no tempo. Posso apenas seguir em frente, carregando as lições que aprendi. Hoje trabalho numa oficina mecânica, ganho pouco, mas ganho honestamente. Não me casei novamente, não porque não superei Marina, mas porque ainda estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Quando me sentir pronto para amar alguém, sem colocá-la em risco, talvez encontre alguém, mas Marina sempre será uma parte de mim. Não a Marina que me traiu, nem a Marina que morreu tentando fugir. A Marina das cartas não enviadas, que me amou mesmo depois de tudo, que se arrependeu sinceramente dos erros que cometeu, que nunca parou de sonhar com um futuro onde pudéssemos nos perdoar mutuamente. Essa Marina vive nas minhas memórias como o amor mais puro e mais complicado que já tive. Um amor que foi destruído pelas nossas próprias escolhas, mas que permanece como exemplo do que podemos ser quando amamos verdadeiramente alguém. As 53 cartas estão guardadas na minha casa, numa caixa, junto com as poucas fotos que temos juntos. De vez em quando eu leio uma delas, não por masoquismo, mas para lembrar que o amor verdadeiro pode sobreviver até mesmo às piores traições. E para lembrar que nossas escolhas têm consequências não apenas para nós, mas para todas as pessoas que amamos. Obrigado por me acompanhar até o fim. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas, muitas histórias que precisam ser contadas, muitos segredos que ainda dormem atrás das grades. A vida não é um filme onde tudo se resolve no final. É uma sucessão de escolhas e consequências, de amores e perdas, de arrependimentos e redenções. O importante é aprendermos com cada experiência, mesmo as mais dolorosas, e usarmos esse aprendizado para nos tornarmos pessoas melhores. Marina não conseguiu se tornar uma pessoa melhor porque morreu antes de ter essa oportunidade. O delegado Soares escolheu não se tornar uma pessoa melhor e pagou o preço. Eu ainda estou tentando todos os dias, usando a dor do passado como combustível para construir um futuro mais digno. Não sei se vou conseguir. Não sei se algum dia vou me perdoar completamente pelos erros que cometi, mas sei que vale a pena tentar. Por Marina, por mim, por todas as pessoas que ainda vão cruzar meu caminho. Porque no final, não somos julgados apenas pelos erros que cometemos, mas também pelo que fazemos para corrigi-los. E essa é uma lição que aprendi dentro daqueles muros cinzentos, numa cela fria, lendo cartas de uma mulher que me amou mesmo depois de me trair. Uma lição que carrego comigo todos os dias, como uma cicatriz que não dói mais, mas que me lembra de quem eu fui e de quem posso me tornar. A vida continua, mesmo depois que as histórias terminam. E enquanto ela continuar, sempre haverá uma nova chance de fazer melhor, de escolher melhor, de amar melhor. Essa é minha história. Essa é a história de Marina. Essa é a história de como o amor pode sobreviver até mesmo dentro das piores circunstâncias. E de como nossas escolhas ecoam muito além do que podemos imaginar. Agora é com vocês. Que escolhas vocês estão fazendo? Que consequências estão criando? Que tipo de história vocês querem deixar para trás? Pensem nisso. E se tiverem suas próprias vozes atrás das grades, suas próprias histórias para contar, não tenham medo de dividi-las. Porque é compartilhando nossas dores que aprendemos a curá-las e é contando nossas histórias que ajudamos outras pessoas a não repetirem nossos erros.